Atendendo uma inscrição pela liderança do PSOL, o nosso colega Randolph, também do Amapá, e um bom e querido amigo de longas datas. Não posso aqui nem falar muito para não me distanciar do rito da função que exerço nesse momento, mas não custa dizer do apreço, da admiração e da amizade que temos, senador Randolph. Com a palavra, a Vossa Excelência, pelo tempo regimental de 20 minutos. Senhor presidente, a admiração é mútua e quero registrar que Vossa Excelência fica muito bem nesse posto, nessa cadeira, que com certeza honrará no exercício da presidência e na vice-presidência do Senado Federal. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nesta semana, na última segunda-feira, a cidade onde moro, a cidade que moram os meus filhos, a cidade localizada num dos mais belos endereços do planeta, esquina do Rio das Amazonas com a linha do Equador, completou seus 255 anos. Foi no último 4 de fevereiro, segunda-feira, que celebramos em Macapá o aniversário da cidade. A vila de São José de Macapá teve várias denominações até a sua denominação atual. A ocupação da área da Foz do Amazonas vem antes do próprio legado português. São diferentes povos e civilizações que ocupam o delta do Amazonas, que ocupam a região do arquipélago do Marajó, chegando até antes da chegada dos portugueses, antes da vinda dos portugueses, a ocupação daquelas áreas pelas tribos, pelos povos tucujus ou denominados ticujus tucuienses. É daí, inclusive, a primeira denominação da região de terra dos tucujus, povo que falava, então, o dialeto arawak. A ocupação branca portuguesa, a ocupação de diferentes povos, data do século XV, do século XVI. A região é contestada e disputada por franceses, por espanhóis, por ingleses, holandeses e, finalmente, consolidada a ocupação portuguesa. Uma ocupação que é feita primeiro sob a força da espada portuguesa. É a espada portuguesa, é a espada das expedições de Pedro Teixeira no século XVI e em 1624, ou seja, propriamente no século XVII, que faz as primeiras expulsões dos povos tucujus devido àquele momento às alianças desses povos com os franceses. É a partir daí também a segunda denominação da região que veio a se convencionar como Amapá, a denominação de Capitania do Cabo Norte, por conta do Império Colonial Português. Essa região é ocupada pelos jesuítas, é ocupada por aldeamentos tucujus organizados pelos jesuítas e pelos franciscanos. Ainda no século XVI, há uma mudança na definição e na ocupação dessa área. No final do século XVI e início do século XVII, se consagra uma mudança da concepção de ocupação portuguesa na Amazônia, de mudar o padrão de ocupação portuguesa, que era da extração das drogas do sertão, da coleta de produtos da floresta, de canela, de cacau e da madeira, para a ocupação efetiva a partir de colonizações agrícolas e estabelecimento e transferência lá de populações brancas. É dentro desse contexto que no século XVIII, em 1758, senhor presidente, surge a nossa vila de São José de Macapá. Anteriormente,
a ideia da vila de São José de Macapá, anteriormente localizado como povoado no estuário do rio Amazonas. A consolidação, a elevação do povoado da Estância das Bacabas para a condição de vila em 1758, ato solene feito em 4 de fevereiro de 1758, com a participação do irmão do Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, o senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, na vila de Macapá, na criação da vila de Macapá, ocorre dentro de uma lógica de inauguração de uma nova fase de ocupação portuguesa na Amazônia. Como já disse, deixava a Amazônia de ser simples espaço da extração e da coleta de drogas do sertão para estabelecimento de colônias agrícolas. Nesse contexto, a Vila de São José é a 4ª a surgir no então estado do Grão-Pará e Maranhão. Depois da elevação das vilas de Gurupá, Cametá, a Vila de São José de Macapá é a 4ª a ser soerguida. E é erguida em 1758, dentro da estratégia que pensava o Marquês de Pombal, de fazer daquela vila um modelo, abre aspas, da civilidade branca na Amazônia. É por isso que populações açorianas são transladadas do arquipélago de Açores para ocupar a Vila de São José. Essa ocupação se situa dentro da estratégia portuguesa de consolidar a sua ocupação na Amazônia a partir do estabelecimento de vilas e construção de fortes. Não é à toa que 4 anos depois, em 1762, inicia-se a construção da Fortaleza de São José de Macapá, 4 anos após a elevação do povoado da Estância das Bacabas à condição de Vila de São José de Macapá. Porque era essa a ideia: construir uma vila, elevar uma igreja, estabelecer uma Câmara Municipal, desenvolver aí as atividades da agricultura e da pecuária e, logo em seguida, construir um forte. Exageraram os portugueses, inclusive na obra amazônica. Construíram lá a maior fortaleza de todo o Império Colonial Português no mundo. A fortaleza de São José de Macapá não tem igual entre todas as outras fortalezas construídas em todo o Império Colonial Português. É uma obra majestosa que tem o objetivo de guarnecer a entrada da foz do Amazonas de qualquer tentativa de outro império europeu de avançar ou recuperar os territórios em que Portugal se consolidava. A Fortaleza de São José inicia suas obras em 1762 e conclui só 20 anos mais tarde. A Vila de São José é construída, então, diante de um conjunto de sínteses. Vejam, as senhoras e os senhores, a Vila de São José de Macapá é construída para ser síntese de um modelo de ocupação portuguesa na América. Esse modelo, dito pelos portugueses, de um padrão de civilidade branca, ainda bem que fracassa. Nós temos em Macapá a construção de uma das melhores sínteses da diversidade do povo brasileiro. A vila, pela própria obra da Fortaleza de São José, se torna uma vila não só de açorianos brancos, mas se torna uma vila de escravos negros trazidos da África. A vila não se torna somente, também a partir da construção da Fortaleza de São José, não se torna somente uma vila de açorianos brancos e de negros escravos trazidos da África. Ela se torna também uma vila indígena a partir da utilização da mão de obra indígenas através do regime do trabalho compulsório, também para a construção da Fortaleza de São José de Macapá. E se constrói assim uma das mais belas misturas, das diversas e diferentes misturas que forma essa grande riqueza que é o povo brasileiro, no dizer de Darcy Ribeiro. Se constrói
uma mistura completa entre brancos, negros, indígenas, uma população negra que é proporcionalmente hoje no Brasil uma das maiores populações negras existentes, uma mistura indígena que é forjada no sangue da construção da fortaleza de São José de Macapá e na resistência à escravidão negra e indígena obstada, imposta pelos portugueses. E uma mistura que se simboliza de diferentes formas. Os açorianos trazem do arquipélago de Açores celebrações religiosas católicas, como, por exemplo, as homenagens ao Divino Espírito Santo. Os negros africanos trazem da travessia da África para cá as manifestações da dança e o sincretismo branco católico da festa do divino com as manifestações negras resultam na produção do marabaixo, uma das melhores sínteses da mistura branca, negra e indígena que nós temos no Brasil. Lamentavelmente, a vila de São José de Macapá é abandonada pelo governo imperial quando o Brasil se torna independente no decorrer do século XIX. Embora depois, ainda no século XIX, a vila de São José seja levada à categoria de cidade, o século XIX é marcado pelo abandono completo da vila, chegando ao ponto de, no início do século XX, a vila de São José de Macapá sequer ser um dos conjuntos urbanos mais populosos do Amapá. No início do século XX, os conjuntos urbanos de Amapá, antiga cidade de Montenegro, e de Mazagão, eram conjuntos urbanos, eram localidades com populações maiores que a de Macapá. No começo do século XX, a partir de 1943, com a criação do Território Federal do Amapá e com a decisão política, meses após a criação do Território Federal, por parte do governador Janari Nunes, de transferir a capital do Amapá, dos termos do decreto que cria o território, que sediava como capital do então Território Federal do Amapá, a cidade de Amapá, e aí o ato do então governador Janari Nunes, em 1944, transfere a capital para Macapá, que Macapá tem um novo surto irreversível do seu desenvolvimento. A cidade se transforma num verdadeiro canteiro de obras, ruas são abertas, a sede do governo é instalada, fica estabelecida a estrutura pela qual deveria se construir o então território, passa a ter centro de suas políticas na cidade de Macapá. Esta retomada e a transferência da capital do Amapá para Macapá em 1944 é decisiva e fundamental para Macapá se consolidar hoje no que é uma das principais metrópoles da Amazônia. Para se consolidar, inclusive, isso aqui eu queria trazer aqui esse aspecto importante de dois momentos históricos da vila de São José de Macapá. Em 1758, quando é construída a vila de São José de Macapá, o engenheiro que organiza o traçado inicial da vila de São José, avenidas vindas do rio e ruas cortando essas avenidas, é um dos melhores engenheiros europeus da época, o italiano Henrique Galuzio, que tem obras presentes em toda a Europa e é responsável pela urbanização da cidade de Belém e é responsável pela planta original da então vila de São José de Macapá. Esse traçado histórico da fundação de Macapá em 1758, ele é retomado em 1943 pelo capitão Janari Gentil Nunes, quando reinicia a urbanização da cidade com a transferência da cidade de Amapá para que a capital do então território do Amapá fosse Macapá. É um traçado que faz inveja a várias cidades do planeta. Ruas e avenidas planejadas, e um planejamento que resiste há 255 anos. Esse apanhado histórico, senhor presidente, eu quero fazer porque o senhor conhece muito bem a capital do meu estado.
E quem conhece Macapá sabe que Macapá já teve momentos em sua história áureos. Nos anos 70, a beleza urbanística construída a partir de Janari Nunes, no final dos anos 40 e nos anos 50, deu o título de Macapá de cidade joia da Amazônia. Ocorre que a partir daí, a partir do final dos anos 70, no início dos anos 80 e em especial a partir do começo dos anos 90, a partir do começo dos anos 90, houve um abandono do planejamento inicial e original de Macapá. Macapá, lamentavelmente, tem tido, nos últimos anos, uma sequência de administrações que levou a cidade, que outrora foi conhecida como Joia da Amazônia, para uma cidade com gravíssimos problemas urbanos. Hoje, Macapá é a única capital brasileira administrada pelo meu partido, pelo Partido Socialismo e Liberdade. O prefeito Clécio herdou o governo da cidade com gravíssimos problemas urbanos, em especial devido ao abandono de políticas para a cidade, de planejamento para a cidade, em especial nos últimos 10 anos. Não tenho dúvida que a primeira década do século XXI foi a década mais dramática para a nossa cidade. O prefeito da capital recebeu uma cidade onde nenhuma unidade básica de saúde está funcionando. E tem o desafio elementar de colocar unidades, veja o que é dramático, colocar de novo para funcionar a unidade básica de saúde, que deveria ser dever do Estado. A dívida herdada do governo anterior é mais de 50% do orçamento total do município. Além de uma dívida desse tamanho, que só para ilustrar, a arrecadação em janeiro do município iria ser de 28 milhões e a dívida somente com o pessoal seria de 33 milhões, foi recebida uma cidade completamente com sua infraestrutura urbana em caos completo. A sinalização urbana, para se ter uma ideia, a sinalização semafórica de toda a capital é ligada clandestinamente na rede de energia elétrica. As condições das ruas urbanas da cidade é deplorável. O sistema de educação básica do município condena 14 mil crianças nesse ano. E o número é esse, 14 mil crianças, nesse ano de 2013, a não ter acesso a escolas. Há 4 anos que não é construída uma escola municipal nova no município. Nós temos hoje, concretamente, 14 mil crianças fora da escola. Recentemente, em audiência com o ministro da Educação, ele ficou alarmado que o índice de atendimento de educação básica da cidade de Macapá, da capital de Macapá, é um dos menores do país. Só para ilustrar mais a dramaticidade desse conjunto de dados, a boa parte, ou melhor, toda a rede pública de escolas, toda a rede de 80 escolas municipais, funcionam com anexos alugados que não fornecem condição nenhuma de possibilidade de ter educação para crianças, para jovens. Só ano passado, o município perdeu a possibilidade de construir 30 creches. E não existe, nos últimos 4 anos, uma creche sequer construída no município de Macapá. A situação da cidade, uma cidade, capital do Amapá, que já foi outrora, que foi a 4ª vila a ser construída no período de colonização portuguesa do Marquês de Pombal, no Brasil, que já foi tida no século XX como cidade joia da Amazônia, é, no mínimo, dramática. E acertada foi a decisão do prefeito, nesse mês de janeiro, em decretar situação de emergência na saúde pública e na manutenção urbanística, e nas finanças públicas do município de Macapá. Por outro lado, senhor presidente, como diz o título de um livro, existe uma tênue esperança neste vasto caos que acabei de descrever, e falo isso já para concluir, senhor presidente.
No aniversário de Macapá deste ano, as comemorações foram diferentes. A Secretaria, a Fundação Municipal de Cultura, resolveu levar as programações pelo aniversário da cidade para os bairros periféricos da cidade, que nunca tiveram acesso às programações do aniversário. Foram vários eventos com arte na rua, com mobilização de artistas que nunca tinham sido visto e celebrado em uma cidade que se horizontalizou, e muito nos últimos anos, o acesso a esses bens culturais e lazer, como se viu nas comemorações de aniversário agora da cidade. Isso é um símbolo, assim como também eu espero que seja um símbolo positivo, que as comemorações de aniversário na última segunda-feira tenham sido feitas em conjunto pelo governo do estado, pela prefeitura de Macapá e por uma entidade tradicional de representação dos pioneiros da cidade, conhecida como Confraria Tucuju. O fato dessa atividade ter sido comum e a receptividade que temos encontrado, eu quero registrar aqui, presidente Jorge Viana, todos sabem da posição política do meu partido, mas eu faço questão de registrar aqui a conduta republicana de ministros do governo brasileiro que na semana passada e nessa semana receberam ou o prefeito ou autoridades do município de Macapá. E eu quero destacar a recepção feita pelo ministro da Integração Nacional, pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e ontem pela ministra da Cultura, senadora Marta Suplicy. A disponibilidade de autoridades do governo da República nos dão esperança na obra de reconstrução da cidade. E não pode ser diferente, as relações entre os entes públicos têm que ser pautadas pelos princípios republicanos. Não seria justo, correto, adequado e republicano deixar a 5ª metrópole da Amazônia, uma cidade com quase meio milhão de habitantes, 460 mil habitantes, uma metrópole cravada em uma região com enormes dificuldades regionais como a Amazônia, ser relegada e ser corroída pela gravíssima crise urbana, construída irresponsavelmente por governantes que antecederam a atual administração municipal. É diante desses símbolos, desta esperança que vimos, que tenho sentido, em especial de autoridades do governo federal e com a disposição da equipe do governo municipal e da coalizão de partidos que governam a cidade, que eu tenho certeza que eu estarei dentro em pouco a celebrar daqui dessa tribuna um outro aniversário da cidade de Macapá, desta feita marcada pela mais importante obra desde a sua fundação, agora na atualidade, que será a obra da sua reconstrução. Obrigado, senhor presidente.